Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando desse evento. Meu nome é Luiz Guilherme, sou graduando em Física pela Universidade Federal de Itajubá, e o título da minha apresentação é Complexo de Lançamentos, uma proposta de estrutura para Marte. Como que essa ideia surgiu? Surgiu da minha participação na Missão 51, no momento em que eu fiquei responsável por elaborar uma apresentação a respeito do centro de lançamento. Só que, durante a pesquisa, eu vi que as informações que tinham ou eram muito superficiais ou elas não detalhavam nada. Apenas falavam que haveria alguma estrutura para realizar os pousos e decolagens. Então, nisso surgiu a ideia da minha pesquisa, que tem por objetivo inicial propor a construção, ao longo do tempo, de um complexo de lançamento em Marte. Ele não seria apenas composto por uma estrutura como já vem sendo discutido, que seria só uma base de pouso e decolagem. Seria mais uma estrutura muito semelhante aos centros de lançamento, em especial o Kennedy Space Center. Para estar realizando essa pesquisa, eu realizei uma pesquisa de caráter qualitativo, na qual eu analisei a bibliografia a respeito de Marte e os centros espaciais. E cheguei no que os meus objetivos para essa pesquisa são compreender como um centro de lançamento funciona, conhecer as suas estruturas e a sua dinâmica, analisar as possibilidades de construir um em Marte, observar como a gravidade e a atmosfera do planeta vão influenciar e avaliar, se possível, a viabilidade estrutural e econômica. Bom, tendo como referência o centro de lançamento da Terra, o CLM, ele vai ter como principais funções receber as missões de carga e as missões tripuladas, dar manutenção nos foguetes e enviá-los de volta à Terra, produzir e armazenar o propelente, além de estabelecer a comunicação constante com a Terra, com as naves e com a tripulação, tanto em solo quanto em órbita. Bom, mas qual que é a necessidade de ter uma estrutura desse tipo? A vida humana, ela não tem como existir em Marte, uma vez que a sua atmosfera ela é rarefeita e é composta em sua maioria por CO2. Não tem um campo eletromagnético que possa proteger a gente da radiação cósmica, além da sua temperatura oscilar de 22 graus Celsius positivo a menos 125. E a água do planeta ela não se encontra em estado líquido, e suas principais reservas no planeta são impróprias para consumo. Isso gera uma dependência muito grande de recursos essenciais, como água, comida, equipamentos e qualquer outro componente, que vão ter que ser de forma constante abastecidos com missões vindas da Terra, até o momento em que a base se torne autossustentável. Então, por isso, uma estrutura como eu estou propondo agora, que é o complexo, seria tão interessante, já que ele proporcionaria maior estabilidade, maior segurança e maior autonomia para Marte. Inicialmente, eu imagino que a organização dessa estrutura vai ser da seguinte forma: vai ser dividida em 5 grandes setores. O setor 1, a plataforma de lançamentos; o setor 2, a fábrica de propelente; o setor 3, uma área comum; o setor 4, um sistema de comunicação, além do setor 5, que é o centro de controle da missão. Eu vou estar detalhando agora nos próximos slides, com mais a fundo cada um deles. Bom, o primeiro setor, a plataforma de lançamento, vai ser bem semelhante ao que já vem sendo proposto. Ele vai ser composto por um sistema de pouso e um sistema de decolagem, além de um sistema que possa realizar o transporte do combustível, uma vez que o propelente ele é altamente inflamável. Então, qualquer acidente que possa ocorrer ali poderia estar danificando toda a estrutura. E com a janela de lançamentos Terra-Marte ela é bem restrita, seriam lançadas missões com muitos suprimentos, muito equipamento, e então seria necessário ter veículos de carga que pudessem descarregar todos esses equipamentos. Além do que o pessoal apelida de cordão umbilical, que é aquela estrutura que sustenta o foguete. Claro, foguetes como o da Starship,
eles não vão precisar desse tipo de estrutura. Mas caso ocorra algum incidente ou algum atraso, é interessante que exista uma estrutura que possa segurar ele e impedir que qualquer acidente ocorra. O setor 2, a fábrica de propelente. Ele será composto por alguns equipamentos como o maquinário para extração de água do solo e a coleta de CO2 na atmosfera, terá os equipamentos para sua produção, os reservatórios para armazenar o propelente já produzido e os recursos coletados para sua produção, além da tubulação e uma bomba para enviar o combustível até os foguetes. Vale ressaltar que, apesar de parecer um pouco fora do comum, tipo, produzir o propelente lá, isso já é algo que já tem sido estudado pela NASA. Então, tanto que ela planeja, nos próximos anos, estar enviando rovers que possam coletar a água do solo e o CO2 da atmosfera para estar fazendo teste se é viável realmente produzir propelente em larga escala lá. O setor 3, a área comum. Vai ser uma área dividida em duas estruturas. O armazém, que vai ter como principal objetivo estocar toda a carga, todo o suprimento, tudo que vier da terra. Como muitas vezes a descarga vai ter que ser muito rápida para proporcionar um retorno rápido à terra, e vai ter que ter um local que possa armazenar, uma vez que a tripulação da missão pode não ter a capacidade de levar cada componente até seu devido local em tempo rápido. Então, vai ter um local, primeiramente, para armazenar, organizar e realizar um envio para a sua localização correta. E vai ter um centro de apoio, que é basicamente um ambiente bem familiar, assim, de descanso, que vai ser dividido num primeiro andar, numa cozinha, uma área de recreação, e o segundo andar em dormitórios. Assim, o astronauta não precisa se deslocar do outro lado da base para poder estar realizando funções de subsistência, assim. O setor 4 é o sistema de comunicação. Diferente dos outros setores, ele não é uma estrutura que vai abrigar algum equipamento que a gente possa ter acesso e estar trabalhando. Ele vai ser apenas um sistema de antenas e radares que vai estar disposto em posições estratégicas ao longo da base para permitir uma comunicação constante com os satélites, com as naves, com a Terra e com a própria tripulação. E ele vai servir de apoio para o setor 5, que é o setor o Centro de Controle da Missão, ou CCM. De longe, na minha opinião, essa é a estrutura mais complexa que vai ser construída, uma vez que ele é o coração das futuras missões ao planeta vermelho e vai garantir uma autonomia e independência do nosso planeta. Então, não vai ser, quando essa estrutura for construída, não vai mais haver aquela necessidade de o controle da missão na Terra tá desde o início até o final controlando. Uma vez que a distância Terra e Marte é muito grande, então a comunicação ela acaba atrasando, dependendo da condição ou da posição do planeta, pode levar até 1 hora e meia para a Terra estar recebendo essa mensagem. Que isso depende muito da disposição dos satélites, das antenas e por aí vai. Então, esse centro ele vai ser muito semelhante aos da Terra, porque eles já têm sido desenvolvidos nos últimos 50 anos. Então, é uma tecnologia que está bem elaborada, suas estruturas também. E diferente do da Terra, ele não vai ter um acompanhamento 24 horas, 7 dias por semana. Ele só vai acompanhar as missões no momento em que as naves estiverem 2/3 mais próximos de Marte do que da Terra. Porque assim a comunicação vai ser mais curta, o tempo de comunicação vai ser mais curto e vai proporcionar respostas imediatas em situações de emergência. É claro, os centros da Terra vão continuar dando suporte durante esse período, mas o objetivo disso é gerar uma resposta mais imediata e uma maior independência. Bom, o complexo de lançamento pode parecer inicialmente algo desnecessário, já que é uma estrutura que como eu estou propondo, é muito grande e ela vai demorar muito tempo para ser construída.
mas ela vai proporcionar, a longo prazo, maior segurança e além da possibilidade de missões exploratórias mais elaboradas, como para outras regiões do planeta, para a órbita de Marte ou até para regiões mais distantes que o próprio planeta. No entanto, é uma estrutura muito grande e complexa, e ela vai exigir recursos financeiros proporcionais ao seu tamanho, maiores do que qualquer empresa ou país teria interesse de oferecer. Então, eu proponho que esse centro, esse complexo, ele não seja um complexo de um país ou de uma empresa, mas sim um sistema que funcione igual foi feito com a Estação Espacial Internacional, em que um grupo de países e empresas podem estar construindo esse complexo como uma estrutura internacional. E isso é interessante de ocorrer porque existem uma série de tratados internacionais que impedem países, os países membros, é claro, de estarem tomando para si territórios fora da Terra. Então, ter um complexo desse tipo, que é internacional, que vai estar recebendo missões de todo mundo, geraria maior proximidade entre as nações, e isso focaria um pouco essa questão do interesse político e estratégico de um único país no planeta. Bom, essas foram as minhas referências, e esses são os meus contatos para caso alguém tenha interesse. Foi uma apresentação muito rápida, tem muita coisa mais que eu gostaria de ter apresentado, mas inicialmente eu acho que já é suficiente para estar mostrando para vocês a ideia. Muito obrigado. Viu?